Não, eu falei na própria live, você até viu um pedaço, que não defenderia, que não enviaria nenhum projeto nesse sentido, mas eu trabalhei desde os 8 anos de idade, quebrando milho, plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa de banana nas costas com 10 anos de idade, e estudava. E hoje eu sou o que eu sou. Isso não é demagogia, isso é verdade. Inclusive, eu falei que estive com o senhor Jorge Alves de Lima, que era o dono da fazenda, mas ele raramente estava na fazenda. Quem era o capataz, o administrador, era um tal de Percy Geraldo Bolsonaro. E botava para ralar e para estudar. Hoje em dia, eu tive um moleque aí fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada, acha normal. Trabalhar enobrece, tá? E não estou defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo. Mas me fez muito bem trabalhar. Mais do que trabalhar quebrando milho. Quantas e quantas vezes eu ia lancear, arrastar a rede de meia-noite às 6 da manhã, que era a hora que o peixe cascudo ia para a testa das praias do Rio Ribeirão de Iguape. Não tem problema trabalhar. Se hoje em dia pega um moleque lavando um carro, é um escândalo. Agora, se tá fumar uma pedra de crack, não tem problema nenhum. Então é o seguinte, o trabalho enobrece a todo mundo e se aprende a dar valor ao dinheiro desde cedo quando se trabalha. Semana passada, numa das suas lives, o Bolsonaro disse mais uma das suas frases pavorosas, gente. Ele falou o seguinte aqui: o trabalho dignifica o homem e a mulher, não interessa a idade. Quando ele fala isso, né, depois ele prossegue dizendo aqui, né, quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o que, trabalho infantil. Agora quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. E é evidente, quando ele fala essas coisas, ele está querendo possivelmente ampliar a idade de trabalho, né, reduzir a idade mínima, ou retirar a idade mínima para que crianças possam trabalhar. E para complementar isso aqui, como resposta a isso aqui, eu quero ler um tweet do Felipe Neto de ontem, no qual ele diz o seguinte: o maior talento do Bolsonaro é pegar um tema que todo mundo imagina que será unanimidade, entre aspas, trabalho infantil é errado, e fazer milhões de pessoas começarem a defender a insanidade, a ponto de acreditarem piamente no que dizem e gritarem trabalho infantil é certo. E esse tweet do Felipe Neto resume essa era agora. Tem vezes, gente, tem vezes que eu venho gravar um vídeo aqui e eu simplesmente não acredito que eu sou obrigado a falar coisas óbvias, ou que deveriam ser óbvias. Por exemplo, que torturar o seu amiguinho não é legal. Que um governo torturar um cidadão não é correto. Que ser homofóbico, que você maltratar alguém porque ela tem uma orientação sexual diferente da sua, não é correto, não é humano, não é digno. Que você querer criminalizar um partido de oposição simplesmente porque defende ideias diferentes das suas, não é aceito numa democracia. Que ser intolerante não é legal, que ser racista não é legal, que ser machista não é legal. Putz, tem grupos de mulheres, gente, que dizem ser a favor do machismo. E agora você vem o presidente e, mais uma vez, vem defender uma ideia estapafúrdia e que é criminosa, no final das contas, né? Uma ideia criminosa. O Brasil faz parte de tratados internacionais contra o trabalho infantil, tem leis no Brasil contra o trabalho infantil, ou seja, é uma afirmação completamente maluca mesmo, e que parece ser ridículo você ter que vir aqui contestar isso. Mas quando você pensa que esse governo aí, o Bolsonaro, o Weintraub, né, o ministro da Educação, o próprio Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico desse pessoal aí, se a gente pensar que eles consideram a educação como um privilégio e não como um direito, aí fica evidente entender o que eles querem fazer aqui. Eles querem tirar a educação formal das pessoas para que elas entrem mais rapidamente no mercado de trabalho, assim, elas não possam se informar, não possam se instruir, não possam questionar a realidade, e boa parte do ataque ao Paulo Freire também parte disso. Atacar o Paulo Freire, que é um método, que é uma pedagogia crítica, de reflexão, de contestação, de combate às opressões, o que eles fazem justamente defender um sistema de opressão. Basicamente o que você tem visto aqui, né, com essas falas e com essas defesas de pautas completamente desumanas mesmo, como o trabalho infantil, porque o trabalho infantil, gente, não é simplesmente você ir lá ajudar seu pai na mercearia, não é como eu fazia quando era criança, né, que eu desenhava um gibi e vendia para minha mãe, ganhava os trocados. Não é isso. Trabalho infantil não é isso. Trabalho infantil não é você fazer brigadeiro e vender para suas amiguinhas, ou montar no quintal de casa, como fazem os americanos, montar no quintal de sua casa uma tendinha de vender limonada. Não é isso. Geralmente representa crianças sendo exploradas, recebendo salário de miséria, às vezes em condições análogas à escravidão.
E há milhões de crianças pelo mundo trabalhando em condições assim. No Brasil também tem muita criança assim. Então defender trabalho infantil não é defender que uma criança ou um adolescente possa fazer um bico nas férias dele, como ocorre em alguns países, como nos Estados Unidos ou na Europa, que você pega as férias de verão e o jovem vai para uma estação de esqui trabalhar, vai fazer alguma coisa, sabe? Não é isso. O que o Bolsonaro está defendendo é um tipo de servidão análoga à escravidão e que põe crianças em condições vulneráveis para fazer trabalhos que seriam de adultos, muitas vezes, trabalhos de risco. Uma das maiores conquistas da humanidade, conquistas trabalhistas do final do século XIX e século XX, foi a extinção do trabalho infantil em países desenvolvidos. Foi uma das maiores conquistas trabalhistas da humanidade. E que você pega uma criatura dessa, uma monstruosidade dessa como o Bolsonaro. Eu tenho feito um esforço de tentar pensar no Bolsonaro como um sujeito complexo, sabe, que não seja algo plano, raso. Mas é difícil, porque dia após dia ele se revela como a monstruosidade que ele é. Que é uma monstruosidade. O que ele diz, o que ele faz são monstruosidades. Esse outro esforço tem que tentar fazer também, de não desumanizar pessoas que tentam te desumanizar. Então, assim, você vê várias pautas que foram esforços de décadas ou séculos para chegar a esse ponto aqui, que num único governo, em poucos meses, têm sido desconstruídas. E daí o que acontece? O Bolsonaro vai lá e diz isso, o Olavo vai lá e diz isso, né, como terra plana, por exemplo. Vocês não imaginam como é patético alguém ter que vir aqui dizer que a Terra não é plana. Sério, realmente é sério, gente. Tipo, tem certas coisas, certos assuntos que você se sente um idiota quando você tem que estudar, pesquisar, juntar material, reunir material para mostrar para as pessoas que não é certo. E dá um certo desespero também. E daí o que você vê são os seguidores dessas pessoas, né, os seguidores do Olavo, os seguidores do Bolsonaro, repetindo isso depois. Então o Bolsonaro vai lá e diz isso, né, em relação ao trabalho infantil, que ele, quando era criança, trabalhava, ele é um adulto normal agora. Bem, há controvérsias, né? Ele não parece muito mentalmente saudável, não, mas é um adulto normal. E daí você tem outras pessoas, um monte de pessoas que vêm aqui dizer: olha, realmente, quando eu era criança eu trabalhava e eu era o melhor aluno da classe, sempre me dignificou o trabalho. Inclusive teve gente que comparou isso, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, se não me engano, que comparou o trabalho infantil com crianças atores, crianças atrizes. Sério, não há nenhuma comparação entre uma criança trabalhando na Globo, na Malhação, com criança trabalhando em minas de carvão. Então, assim, não dá pra comparar. Criança trabalhando em garimpo, não dá pra comparar. Não dá pra comparar mesmo. E é evidente que sempre quando você tem uma fala dessa, né, pró-tortura, pró-trabalho infantil, contra gays, os que mais sofrem são os mais pobres, são os mais fragilizados, são aqueles que historicamente já são marginalizados, já são excluídos, então são os que mais sofrem de longe. Esse tipo de mentalidade não vai afetar o filho da classe média alta, não vai afetar os filhos da elite, vai afetar os filhos dos mais pobres, que sempre foram afetados. Ainda são afetados, são as crianças que ainda trabalham, que ainda têm que ajudar os pais muitas vezes, e serão aquelas que serão prejudicadas a longo prazo também. O estrago intelectual e moral desse governo será muito mais duradouro do que o estrago econômico e político. Eu imagino que daqui 10 anos talvez ter recuperado economicamente e politicamente o Brasil, não sei, tentando ser otimista, mas moralmente, culturalmente, intelectualmente, o estrago desse governo aqui será duradouro. Muita gente subestima o Olavo de Carvalho, né? E o Olavo de Carvalho diz que ele escreveu para gerações futuras, que a obra dele ele pensa que vai durar séculos no futuro. Nesse ponto eu acho que ele está certo. Ele abriu um esgoto, ele abriu uma fossa que vai jorrar por muito tempo. Vai impactar muitos jovens, vai impactar muitas crianças, muitas gerações futuras serão contaminadas por esse esgoto que foi aberto. Então o Olavo tem razão nesse sentido. O esgoto que o Olavo abriu e que o Bolsonaro está agora ajudando a trazer ao mundo vai durar por muito tempo. Porque o que você vê é uma apologia, é um elogio à burrice, é um elogio à insensatez e à sandice, porque algumas coisas não são meramente irracionais no sentido lógico, no sentido de coerência, no sentido de contato com os fatos, não. Algumas coisas são realmente maluquices mesmo, como a Terra plana, por exemplo, são sandices. E outros revelam uma séria falha moral, né, como no caso da tortura. Por exemplo, alguém que vai lá no impeachment da Dilma homenagear o torturador da Dilma. Isso revela uma tremenda falha moral, isso revela realmente a monstruosidade que eu mencionei. De alguém que não tem menor grau de empatia pelo outro, não tem menor grau de respeito pelo outro, que é uma aberração e que encontrou uma legião de pessoas que compartilham dessa falha moral. Eu até poderia trazer para vocês aqui uma série de referências sobre trabalho infantil, os tratados que o Brasil assinou, eu passei ontem pesquisando sobre isso,
Mas eu fico pensando, pra quê, gente? Porque quem precisa ouvir isso, quem precisaria ler essas referências, quem precisaria consultar essas informações, esses tratados, eles não querem ouvir isso. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem disso. Vocês sabem que trabalho infantil é uma abominação. Vocês sabem disso. Vocês sabem que tortura é algo completamente monstruoso. Vocês sabem disso. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem daquilo que eu vou falar. E quem precisaria ouvir, não vai ouvir. Então ter que vir aqui falar sobre trabalho infantil em 2019, gente, quase 140 anos depois das conquistas trabalhistas aqui, de redução de carga horária para criança em fábrica, que acontecia na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Sinceramente, em alguns aspectos a gente está remontando a retrocessos de 50, 60, 100 anos, em alguns casos como o Ernesto Araújo, né, o ministro das Relações Exteriores lá, remontando a Idade Média. Então, assim, é um retrocesso total, um retrocesso, como eu disse, cultural, intelectual, moral principalmente. Acho que o maior retrocesso que a gente tem visto é mais moral mesmo. É de convivência com o outro, de respeito pelo outro, aceitar o outro como ele é. E aqui nem falo de amar o próximo, né? Se você fosse um bom cristão, de amar o próximo. Eu nem falo de amar o próximo. Tô falando de aceitar o outro, a existência do outro. De não se incomodar com o outro, sabe? Então, realmente é muito complicado, gente. Realmente é muito complicado. Por outro lado, para terminar o vídeo aqui, por outro lado também, esse tipo de fala, que eu não sei se é pensado, eu não sei se o Bolsonaro fica em casa pensando assim, qual a próxima merda que eu vou jogar aqui na internet, eu realmente não sei se ele fica pensando nisso, elaborando, sabe, escrevendo as merdas que ele vai dizer. Certamente tem um caráter de desviar de certos escândalos também. Sempre quando há um grande escândalo, você vê algum ministro como a Damares, ou como o Weintraub, ou como o Ernesto Araújo jogando alguma besteira no ar também, e isso despista as coisas, né? É a famosa cortina de fumaça. Em alguns casos, a cortina de fumaça não é cortina de fumaça, é o que realmente pensam. Em outros casos, é. Então, também é outra coisa que é difícil você lidar, né? Com a desinformação e como essa desinformação pode ser realmente uma pauta de fato que eles defendem ou pode ser uma mera distração para tirar o foco de algum outro escândalo maior e mais prejudicial para o governo. E é por isso que a Vaza Jato tem sido tão importante também nesse sentido. Porque de tempos em tempos aqui, 1, 2 vezes por semana, eles lançam novas notícias e isso vai, sabe, minando ali o ponto fraco do governo Bolsonaro agora, que é o Sérgio Moro. Nesse final de semana eles lançaram mais notícias sobre isso, mostrando como o Sérgio Moro e os procuradores vazaram uma delação que envolvia a Venezuela e que isso poderia levar a um conflito, uma guerra civil na Venezuela, e os procuradores não se importaram tanto com isso, não. Interferiram na política de outro país, e que poderia levar mortes também, e eles não se importaram com isso. Isso sim, eu vou deixar para vocês na descrição aqui para vocês confiram a nova reportagem do Intercept sobre essas conversas envolvendo a Venezuela, procuradores da Venezuela, informações de delações de negócios envolvendo a Venezuela. Então vale conferir também, porque é importante você acompanhar a Vaza Jato e ver o que eles estão denunciando. Enfim, é desesperador ter que vir aqui contestar apologistas da tortura, terraplanistas, intervencionistas militares. É, inacreditável.